Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou Marcelo Sintra e esse é o episódio de estreia do OloluCast, podcast da Ololu. E hoje eu tenho como convidado ninguém mais, ninguém menos do que meu sócio e meu irmão e o CEO da Ololu, Mauro Fonseca. Tudo bem, Mauro? E aí, Marcelo, tudo bem? Como vai? Bom, Certo. prazer, a gente está iniciando aí o OloluCast, né? E a gente vem trazendo grandes novidades aqui já nesse primeiro episódio, né? O primeiro episódio, a gente já vai trazer aqui, falar um pouquinho sobre o futuro. Estamos agora em 2024, vamos mostrar o que a gente tem de inovação, vamos falar um pouquinho de todas as inovações que a gente está trazendo. Cara, mas antes de falar de futuro, eu queria falar um pouquinho de passado. Perfeito. Acho que é legal a gente falar um pouquinho sobre a Ololu, vamos falar um pouquinho da história. Quer falar um pouquinho aí da Ololu? Quer começar falando e eu vou complementando? Vamos lá. Mas não é tão passado assim, né? De quando a gente era criança, né? É isso mesmo. Porque, como vocês viram, a gente é irmão. Mas isso é muito legal, né? A gente já faz alguns anos que a gente vem trabalhando isso no sentido de abrir uma empresa nossa, né? De constituir alguma coisa pra gente como família. E a gente pensou, né? Lá em 2018, a gente começou a desenhar isso. Finzinho de 2018. Finzinho de 2018, a gente começou a desenhar isso. E pensando, né, realmente o que a gente poderia fazer. E eu lembro que eu falei pra você, ó, eu só sei vender consórcio. E você falou, não, tudo bem, a gente faz alguma coisa tecnológica voltada pro consórcio, né? E eu só sei fazer tecnologia. É, isso aí. Eu falei. Então foi bacana que a gente começou a desenhar isso em 2018 para, enfim, a gente lançar efetivamente a Ololu, que para quem não conhece também é o nome dos filhos, né, um acrônimo dos filhos, Olavo, Lorena e Luna. E aí, em cima disso, a gente abriu uma representação, né? Uma corretora. Foi. É engraçado o começo, que a gente começa com uma representação extremamente tradicional Sim. E a gente se transformou. Esse é o bacana. É isso aí. Então, no final de 2019, a gente iniciou, de fato, essa corretora, né? E foi muito bem, né? A gente teve até 12 vendedores ali trabalhando até que chegou uma tal de pandemia. Foi. Deu uma quebrada na perna de todo mundo. Porque assim, a gente não sabia, né, o que ia ter pra frente, né, nessa pandemia, o que ia acontecer, quais eram as expectativas, né, como que ia ficar o mercado como um todo. Mas acho que a gente conseguiu pivotar na hora certa, né? Ou seja, em vez de a gente trabalhar somente com a questão da venda do consórcio, a gente começou a olhar o mercado como um todo. Foi muito legal que a gente conseguiu desenvolver, né, um sistema que pudesse atender a um todo o mercado, né? De uma forma aí que a gente conseguisse pivotar, então, de um representante para, sim, um software, né? De venda de consórcio. Exatamente. O legal foi isso. A gente sempre se preocupou bastante com processos e internamente a gente criou um sistema que ficou tão legal que a gente falou assim, não, acho que esse sistema seria egoísmo a gente segurar só pra gente. É isso aí. Vamos disponibilizar para todo mundo. E foi aí que surgiu a Ololu Startup. É isso certo? aí, verdade. Foi muito legal. Verdade, foi bem bacana. E a gente já veio já com grandes propósitos, né? Acho que para esse mercado aí como um todo, porque, como a gente sabe, esse mercado é um mercado que, assim, ele vem crescendo muito bem, obrigado, né? Já de alguns anos para cá. Mas, ao mesmo tempo, a inadimplência também ela vem acompanhando esse crescimento, ela continua aumentando muito. E na Ololu a gente tem alguns propósitos que são primordiais, né? Alguns pilares. Legal. Então, a gente quer atender exatamente os 3 pilares. Então, quais são eles? Então, primeiro é atender o cliente com o que tem de melhor realmente para ele ali, não independente da administradora, né, e do segmento que ele quiser. Ofertar para ele sempre, vamos dizer, a melhor oferta. Melhor oportunidade, exatamente. Colocar a melhor oferta para ele. Perfeito. Só que tem um ponto também que o mercado de consórcio sofre, que é a reputação. Que Claro. seria o segundo pilar que a gente quer melhorar aí, que é legal, tem um monte de oferta de consórcio, mas e aí, como o cara sabe que essa é a melhor oferta? Então, a gente tem que trabalhar também na reputação, e a gente trabalhou bastante nisso daí. Sim. Se você puder falar um pouquinho. Claro. Bem a questão da reputação, né, é aquilo que a gente fala. Muitas vezes, esse vendedor, ele tá acostumado, né, a trabalhar exatamente com uma única administradora. E quando ele trabalha com uma única administradora, ele acaba tendo poucas opções, muitas vezes, que não atende, né, o propósito ali dele. Então, para a própria administradora é bacana, porque a gente sabe que quando for ofertado alguma coisa voltado para ela, vai ser sempre uma boa venda, uma venda bem feita, né? Uhum. E além disso, a gente tem também a questão da
Tecnologia justamente embargado. porque eu tenho uma outra dor, tenho uma dor da reputação do produto consórcio, eu tenho a dor da oferta, que às vezes eu tenho só uma administradora, e tenho o problema que é antiquado. Então, eu preciso colocar tecnologia, preciso colocar facilidade para o cara. E aí eu facilito os 3 pilares que a gente volta a falar do vendedor de consórcio, do cliente de consórcio, efetivamente, e da administradora. Certo? É isso aí. Tem um dado muito legal, e eu queria que você falasse sobre isso, que a gente fala em várias reuniões. Qual que é a taxa que o mercado aceita de cancelamento? Porque cancelamento faz parte do produto, né? Tem isso, certo. Mas uma taxa que o mercado entende que é aceitável de cancelamento de consórcio. Nós estamos falando de uma administradora que normalmente ela trabalha entre 40% e 50% de cancelamento, né? Uma administradora hoje, no geral, ela trabalha normalmente com uma taxa de 40% a 50%. A cada 10 cotas, 4 ou 5 são canceladas. E mostrando um pouco do Customer Success aqui, quem usa o Lulu, qual que é a taxa de cancelamento que eles têm na média? Impressionante esses 16% somente de cancelamento. Legal. Né? Porque é aquilo que a gente fala, o cancelamento faz parte do negócio como um todo, mas assim, quando ele perde um emprego, quando realmente tem alguma decisão ali no meio que impulsiona ele o cancelamento e não necessariamente porque a venda foi mal feita ou foi mal direcionada. Né? Perfeito. Esse é o caminho mesmo, né? Porque a gente sabe que ocorrem imprevistos, então Sim. É aceitável um cancelamento. É isso aí. Só que é muito grande. Tanto que existe um mercado para cotas canceladas, tipo que é um outro podcast para a gente falar exatamente. Aqui. Mas legal, cara. Acho que a gente conseguiu passar para o pessoal um pouquinho do, vamos dizer, do passado, mas não é tão antigo assim. E seria legal a gente falar um pouquinho de futuro, cara. Falar de passado. Começa falando um pouquinho aí. O que o Lulu tá pensando para 2024, né? Como que a gente pode ajudar cada vez mais o vendedor a vender mais e melhor? Legal. Uma coisa é importante a gente dizer, nós somos uma empresa de software, mas a gente está muito próximo dos clientes, né? E quando a gente fala clientes, são os vendedores de consórcio. A Lulu ela é feita diretamente para os vendedores e não para o cliente final. Tá? Bem colocado. Sempre se preocupa muito com isso. Então, assim, a gente ouvindo muitos vendedores, tanto participando em eventos, a gente participou tanto da CONAC, CONAPROC e outros eventos mais. O que a gente ouve muito são algumas necessidades importantes do cliente. Por isso que precisa estar junto do cara. Do vendedor, efetivamente. Então, uma das coisas que a gente vem trazendo agora como novidade para 2024 é o CRM. Legal. Né? Isso é uma demanda que a gente vem entendendo muito do pessoal e sabendo que esse CRM vai ajudar muito aí no dia a dia do pessoal. Não, verdade. Bom, CRM a galera com certeza conhece o conceito, não tem grandes novidades, mas quando se trata de Ololu, sabe que a gente não vai fazer um CRM não é tão simples, não né? é tão simples. E a gente quer incluir algumas funcionalidades exclusivas e não basta o vendedor usar só um CRM para ter todas as funcionalidades. Pensando no mercado de consórcio, ele tem muito detalhe. Então, a gente vai colocar lá dentro ferramentas e assim... a gente não quer passar tudo aqui porque a gente não quer dar spoiler. A gente vai apresentar para vocês em breve toda a ferramenta. Perfeito. Mas eu queria falar de alguns pontos aqui bacana. Posso dar um exemplo? Pode. Isso aí que eu ia falar. Eu ia falar, mas eu prefiro que você fale. Vai. Deixa eu dar um exemplo que eu acho que é bem, bem importante. Aí que grandes corretoras, inclusive, que utilizam o Lulu, tem como demanda, né, pedindo para a gente. Então... por exemplo, uma das coisas que eles pedem muito são controles para os vendedores, né, diferenciados de comissão. Boa. Então, existe, né, uma hierarquia ali dentro, onde você tem um diretor, você tem um gerente, você tem um subgerente. As grandes administradoras têm toda essa necessidade, diversas equipes ali. Exato. Então, vamos imaginar ali um tamanho gigantesco, 500, 600 pessoas envolvidas dentro de uma única corretora, né? E cada venda ela é fatiada, ela é escalada de uma forma diferente, né? Então, por exemplo, tá, gente? Isso aí é hipotético, tá? O vendedor ele ganha 1%, o gerente dele ele ganha 0,5%, o superintendente ganha 0,25% e o diretor ganha 0,10%. E para a empresa sobra ainda 0, alguma coisa, né?
Então, são números hipotéticos. Legal. Então, vamos imaginar que isso daí, como que você faz um controle, né? Num Excel já é difícil você fazer um controle desse. Né? Imagina como é que você faz para criar um sistema voltado com isso, já saindo em relatórios, mostrando dashboards, fazendo todo esse acompanhamento. Então, eu acho que vai ser sensacional. Além disso, essas grandes corretoras, por exemplo, elas trabalham até com incentivos, né? Para esses vendedores, como viagens, coisas do tipo, né? Campanha do mês, é tipo assim, né? Quem vender vamos mais... dizer que é o melhor funcionário do mês ali, né? É isso aí. E como que ele faz esse tipo de controle, né? Acho que hoje, fora do Excel, não existe nada. Acho que os dois tipos que você falou aí, tanto do controle de comissionamento escalado, quanto esse de campanha, o cara, o Excel hoje é o melhor amigo dele. Só que funciona, o Excel, nada contra. É muito difícil de fazer um controle desse. O controle é difícil. Você manter histórico, aí você joga num lugar, alguém altera, você perde isso. Isso realmente é muito mais difícil. Esses itens que você está falando, a demanda é alta. A gente já ouviu de corretoras. Usa o Lulu, mas eu tenho uma necessidade específica, eu vou contratar uma empresa para fazer, eu vou pagar X. Nossa, é uma grana alta, porque a gente sabe que é muito específico, então você vai precisar de um bom programador. Você tem que ter conhecimento do produto também. Exato, né? Esse que é o ponto. E isso acaba ficando difícil, porque você dá a demanda para o cara, aí ele monta, entendi. Aí você fala, não, mas para essa administradora é diferente. O cara, nossa, vou ter que mudar tudo. Parte de comissão, né? Em vez de ser em 4 vezes é em 6, em vez de ser em 6 é 10. O cara tem que deixar tem administrador que paga até 18. Agora vem as novas regras aí do Bacen. Então, e a gente sabe que é difícil porque a gente está nesse dia a dia. Sim. A gente tem esse conhecimento e a gente também teve uma dificuldade para montar tudo isso. Perfeito. E é por isso que leva um tempo e a gente já tá divulgando para alguns clientes aí, tá falando, paciência, porque o negócio que vai sair redondo. Isso basicamente um projeto piloto no início aí, agora para a gente expandir mercado. Exatamente. Tem um outro item que você falou 2 itens que eu não ia começar por ele, olha só. O item que ia começar é o seguinte, é a expansão do público que vai poder usar o Lulu. Perfeito. Por isso que foi legal a gente falar um pouquinho de como a gente começou. Quando a gente começou, a gente era uma representação. Isso aí. Então, a gente tinha X administradoras, a gente tinha 2, 3 administradoras. Isso aí. Então, a gente fez e desenhou a Lulu pensando em administradoras bem pontuais. Verdade. E hoje a gente tem 10, 11 administradoras lá disponíveis e o cara que não trabalha com essas administradoras, ele tem uma limitação, ele consegue usar, tem simuladores ali para ele. Cria o simulador próprio. Cria o simulador próprio, customiza, já é uma função legal. Mas ele não consegue registrar uma venda, isso eu tô até falando que é uma limitação que a gente vai vencer, a gente vai expandir. Nós tínhamos essa limitação agora. Exatamente, é bom falar disso daí. Legal. E você acha que isso é importante também? Porque entra dentro dos nossos pilares que a gente quer... melhorar a oferta, né? Melhorar para todo mundo. Então, expandir para você usar para qualquer administradora é um ponto relevante para o vendedor? Primordial, eu diria. Legal. Né? Porque assim, nós estamos falando de mais de 250 administradoras de consórcio vinculadas à BAC, né? Aprovadas pelo Banco Central. Então, você sai ali de uma necessidade específica de 10, 11 administradoras, hoje que nós temos vinculadas ao nosso sistema, para expandir para essas 250 né, administradoras ali. Agora, como que a gente vai fazer essa ligação? Você quer falar um pouquinho? Como que a gente vai fazer? É legal, é interessante isso daí. Tem muitas administradoras vindo atrás da Lulu e a gente tem exatamente essa limitação para falar para eles e é legal que a gente sabe que os gerentes de administradoras, diretores vão estar ouvindo esse podcast. E é o seguinte... Infelizmente, hoje a gente não tem tanta facilidade para coletar os dados e colocar dentro da Lulu. Então, ou a gente insere via Excel, ou a gente insere via API, que esse é o mundo ideal. Ou a gente insere via robô, que a gente chama de robô ético, e para não assustar ninguém, é justamente isso, mas é a alternativa que a gente tem de coletar os dados. E o nosso único objetivo é juntar as informações e facilitar a vida do vendedor. Vai fazer o seu vendedor vender mais e melhor. Então, essa é a forma que a gente vai continuar coletando, seja das administradoras que a gente já tem hoje e seja dessas novas que a gente vai inserir. Perfeito. E é até legal que eu quero entrar em outros assuntos aqui que a gente pode falar mais para frente.
a comunidade toda envolvida para facilitar a entrada desses dados. Porque se eu forneço isso como Ololu para todo mundo, poxa, vai ser muito legal a gente compartilhar a regra, compartilhar para todo mundo se comunicar de uma forma única. E aí a gente vai falar um pouquinho mais para frente da comunidade da Ololu. E eu não quero Mas vai ser em outro podcast, não? Não vai ser nesse podcast ainda. Mas eu não quero avançar porque eu queria falar um pouquinho mais de inovação. Legal. Do que a gente vai ter no software, né? Isso tudo, cara, deixa eu muito empolgado. Então, eu fico pensando em várias funcionalidades aqui para falar. E eu quero deixar também todo mundo empolgado, mas eu também quero deixar todo mundo curioso para acessar, para entrar em contato com a gente, para saber mais sobre isso. Primeiro ponto é, como que essas inovações aí que a gente está preparando, né, bem para o início de 2024, agora nesse ano, como que elas vão impactar todos os envolvidos? Porque a gente sabe que não impacta só o vendedor, vai impactar, Perfeito. obviamente, o cliente e a administradora. Como que você vê o mercado sendo impactado com essa e outras inovações que a gente está trazendo? Legal. Vou trazer uma nomenclatura que eu acho que é muito fácil de entender de como o pessoal conhece o Ololu no mercado, né? Tem 2 nomes, basicamente. Um é multicálculo de consórcios, que isso fica muito mais fácil de entender quando a pessoa é um corretor. Porque já tem um multicálculo de Já tem um seguros multicálculo e ele de faz seguros, associação. Exatamente. Perfeito. Mas, numa maneira geral, a gente é conhecido como o trivago dos consórcios, né? Ou seja, sempre pesquisa a melhor oportunidade para ser indicado, né? E agora a gente vem trazendo uma novidade, né? Que a gente até, inclusive, encontrou um nome ali para tentar identificar o que a gente está trazendo de tão diferente no mercado. Então, a gente está trazendo o Uber dos consórcios, né? Esse também é para impactar. Já tem o trivago dos consórcios. E agora o Uber dos consórcios, né? Muito legal. E o que a gente está trazendo como Uber dos consórcios? Claro que aqui eu não vou querer falar tudo, tá? Só para deixar claro, porque realmente tem muitos detalhes, tem muita coisa que a gente está finalizando ali o desenvolvimento, mas o que eu já posso dizer para vocês, sem sombra de dúvida, entre em contato com o nosso time comercial, agenda ali uma apresentação, tenho certeza que vocês vão se surpreender com tudo que a gente vem trazendo de inovação no mercado e claro, a gente quer ouvir muito feedback de vocês todos, tá? Para continuar evoluindo a ferramenta. Muito bom. Isso é muito importante. Tá? Legal. O Uber dos consórcios, você realmente não vai entrar nada, você vai deixar todo mundo eu vou falar um único detalhe, tá bom? Eu vou falar um único detalhe só realmente para dar uma pitadinha. Agora o podcast não desliga, que a gente tem bastante coisa para falar. Mas o Uber dos consórcios é o seguinte. Então eu vou trazer um dos propósitos, né? Vamos imaginar que você trabalha com o segmento de imóvel e trabalha com o segmento de auto, tá? Mas você não conhece nada do segmento de pesados. Que vem crescendo cada vez mais. Que vem crescendo cada vez mais também. Agropesados. E você precisa, de repente, atender um cliente ali específico que sabe que ele tem, dependendo de alguma demanda no mercado bem específica, né? Legal. Com taxa diferenciada, algum tipo de negociação, com frota. E aí o que você pode fazer? Né? Você pode, através da comunidade que nós estamos criando, você contatar uma pessoa que é especialista dentro do segmento de pesados, tá? Boa. Essa pessoa você tem como compartilhar, de certa forma, uma parte da comissão, porque ela vai te auxiliar a apresentar essa melhor proposta para ele, ou de repente até te indicar qual que é a melhor administradora. É isso que eu ia falar. Tá. Não é só do produto, mas às vezes a sua administradora não tem um produto bom para aquele segmento. Ou não digo nem que não é bom, mas não é o melhor naquele momento. Estamos voltando no nosso propósito, que é oferecer de fato a melhor oferta para o cara. É isso aí. Como vendedor, se você pensar dessa forma, você sempre vai ter clientes indicando. Eu fiquei até pensando o seguinte, vamos imaginar que ele queira vender o marítimo, avião, aeronave, né? Coisas do tipo. Ele vai poder utilizar também ali dentro, né? Vai. Não, de todos os segmentos. Legal. E é por isso que acho que você foi conservador para falar, porque assim como a Uber faz, já que a gente falou de Uber, eu preciso avaliar os meus motoristas muito bem, porque, cara, eu vou estar compartilhando o meu cliente com ele para ele entrar em contato. Talvez entre junto em contato. Tem que ter uma validação, né? Vai ter que ter uma validação. E a gente vai tomar muito cuidado com isso para não ser algo
sei lá, imagina o Uber, você não valida o seu motorista. Não, Claro, seu vai ter um motorista validado, vai ter nota, vai ter retorno, igualzinho você tem. O nome O Uber feedback ficou muito legal. do próprio cliente que usou ali, né? E isso Isso é muito também, legal. não, isso daí... Cara, essa é uma baita inovação que a gente tá trazendo, é uma necessidade. E mais do que isso, só para complementar o que você falou tudo, às vezes eu tenho dentro de casa, né, um cara que é especialista em tal segmento. Então eu vou poder compartilhar com esse cara dentro da minha casa, então eu vou estar lá no CRM, uma ferramenta CRM, você está com o seu lead ali. Perfeito. E você pode encaminhar dentro de casa eu estou chamando dentro da sua própria corretora ou dentro da sua própria representação, esse lead, para o cara te ajudar. Ou você pode buscar ajuda externa. Sim. E esse que vai ser o legal. Então, assim, tem a necessidade de eu trabalhar dentro de casa e tem também a possibilidade de eu buscar realmente externo para eu atender o cliente. Então, Mas e se eu quiser, por exemplo, estudar um produto ou estudar, né, um segmento ou estudar uma administradora? Eu vou conseguir também dentro disso aí? muito bom. Não especificamente dentro, obviamente, da parte do Uber dos consórcios, que é uma funcionalidade, mas esse ponto que você entrou é perfeito. Dentro da nossa comunidade, que agora vamos entrar falando totalmente de comunidade, é todo mundo se ajudando, então tem regras das administradoras que você tem dúvida, você vai poder entrar em fóruns, vai poder conversar com todo mundo. Isso é uma curiosidade que não temos hoje uma comunidade de vendedores que estão se ajudando. E, cara, todo mundo se conhece ali dentro desse segmento e a galera não tá compartilhando informações. É isso aí. Só em eventos, quando a gente se encontra, o pessoal troca um monte de informações, mas eu acho que a gente tem que trocar mais informação. Podia ser mais direto, mais online, né? Isso, pô. E a gente vai disponibilizar essa ferramenta para todo mundo falar. Isso aí. Principalmente para a gente compartilhar conhecimento, e aí entra uma parte de academia, academia no sentido de universidade, que vai treinar o cara para fazer vendas, para treinar o cara. Pode até ser específico em cima de uma administradora, vamos dizer que pode ter regras específicas, produtos específicos de alguma administradora, isso vai ser legal. Existe uma demanda, essa demanda do mercado é muito forte. Na verdade, eu queria voltar uma pergunta para você. Porque existem já várias pessoas fazendo treinamento, a gente tem colegas nossos que fazem venda de curso, são muito bons, tal. Sim. Mas existe muitas academias ou universidades de treinamento, né? E elas estão dentro das administradoras. Isso, exatamente. Isso é bom, isso é ruim, isso ajuda, isso atrapalha? Como que você enxerga para o mercado de consórcio isso daí? Eu acho ótimo, né? Essa universidade, essa academia que existe em cada administrador, eu acho excelente. Né? Você treina realmente aquele seu vendedor para o mercado, né? Desde uma forma ética de como trabalhar até realmente do produto. Então isso é muito bom o que as próprias administradoras fazem. Porém, até por uma questão normal e lógica, eles apresentam muito voltado àquela administradora, né? Eles não falam muito sobre o mercado. E eu acho que esse vai ser o start totalmente diferencial do que nós temos, né? Então nós vamos ter academia que vai falar muito realmente do produto consórcio, mas vai colocar detalhes de cada uma dessas administradoras, né? Legal. E a gente vai realmente querer compartilhar com vocês e ouvir muito, né, também de vocês, de uma maneira geral, de o que a gente consegue estar evoluindo dentro ali dessa academia, dentro dessa comunidade. Boa. Mas agora me surgiu uma pergunta também. Essa comunidade, quanto que você pensa em cobrar dessa comunidade aí? Legal. Não, a Ololu não pretende cobrar essa comunidade. Na verdade, Vai ser free? Não, vai. peraí, isso a gente não conversou. Hein? Tô quebrando protocolos. Na verdade, assim, o mesmo login que você vai entrar no seu CRM, ele vai dar acesso também à comunidade, à academia. A gente pretende fazer um login unificado para isso. Isso você não vai precisar pagar nada para usar nenhuma dessas ferramentas. E o nosso grande objetivo é que o cara aprenda mesmo sobre o produto e compartilhe as informações que ele tem. Legal. Essa é a melhor forma que tem de você crescer o segmento. Isso aí. Volta naquela história que a gente falou de reputação. Perfeito. Eu entendo que pode até existir um vendedor com má fé, mas a maioria, se cometer um erro, pode ser por falta de conhecimento. Então, se for compartilhado isso, o produto consórcio não vai ficar com uma má reputação e você vai ter clientes e você vai poder oferecer. Claro, é bom para todo mundo, né? Bom para todo mundo, isso cara. aí. Por isso que é legal. E não faz sentido a gente cobrar por isso.
E você sacaneou, a gente já tinha combinado que isso não faz sentido cobrar. Mas a ideia é que todo mundo possa compartilhar, tudo que a gente souber a gente vai compartilhar, tudo que tiver de dúvidas. Olha, me perguntaram isso, alguém sabe aqui e vai colocar. E é legal que todo mundo vai se ajudar, vai ser legal para o vendedor. Se ele tiver uma boa reputação dentro dessa comunidade, cara, ele fica conhecido. Então, assim, Muito bem. eu acho que o incentivo é natural pro cara ajudar dentro dessa comunidade. E de repente até para troca, né, de bons profissionais. Porque assim, se esse cara é bom profissional, se esse vendedor, esse diretor, esse gerente é bom profissional e de repente ele tá avulso ali no mercado, vamos dizer assim, ele pode facilmente se recolocar, né? Claro, porque ele já está conhecido na comunidade. Isso a gente não tinha conversado, mas é uma ideia bem interessante. Não, é bacana, também. Isso aí. É um LinkedIn dos consórcios agora você quer criar, né? É uma boa ideia. Não devia comunidade. A gente vai cortar essa parte depois. Mas é uma comunidade como um todo, né? É claro, isso que é legal. Claro. O LinkedIn ele é uma comunidade que também você pode divulgar vagas. É isso aí. É um ponto interessante. E deixa você ver como isso é necessário. Lá no Lulu a gente tem uma equipe de atendimento e suporte da nossa ferramenta, da nossa plataforma digital. Verdade. A maioria das dúvidas e perguntas que chegam lá é sobre o quê? Isso é engraçado, né? Nós somos uma empresa de software. Software, sistemas. Mas normalmente chegam perguntas do produto consórcio. Né? Então assim, nessa administradora X eu consigo unificar as cotas? Qual que é o valor, qual que é o percentual embutido? Né? Isso aí. E se eu tiver que escolher uma cota para o cliente aqui, como é que eu faço? Então assim, realmente ela é muito mais voltada ao produto do que ao sistema nosso, né? Mas tem um ponto também. O nosso sistema, a gente faz essa apresentação semanal, né, do nosso produto. Então, acho que muita gente já conhece o nosso produto. Né? Legal. Inclusive, se você quiser participar da apresentação, vai ter um QR Code na tela agora para você escanear e participar disso daí. Quem está ouvindo, né, não está só assistindo, a gente vai escrever na descrição aqui desse podcast também para você entrar. Perfeito. É isso aí. Legal. Cara, a gente conseguiu colocar muito bem esses pontos aí referente à comunidade de consórcio. A gente sabe que a importância disso que tem para o mercado e quanto que ele precisa ainda evoluir, né? Verdade. Isso atualização fortalece. Constante, né? Claro, fortalece. Eu acho que a gente conseguiu falar bastante coisa para um podcast de estreia. De início, né? E a nossa intenção aqui é deixar todo mundo curioso e que o pessoal acesse o site da Lulu e vejam as inovações que a gente está trazendo. Isso é muito legal. Acompanhe nossas redes sociais. Exatamente, isso é muito legal. E eu queria que você compartilhasse. Cara, o Mauro é um cara que está no mercado de consórcio há muitos anos, depois você pode até falar um pouco mais. Claro. Trabalhou muito dentro de administradoras, prestou serviços para administradoras, bancos, então tem uma visão, conhece bastante das administradoras. Mas eu quero saber um pouco do futuro do mercado de consórcio. A gente falou bastante de futuro, não só da Lulu, mas do que o profissional vai precisar do futuro. E como que você enxerga o mercado de consórcio, o futuro do mercado de consórcio e o futuro dos vendedores? Como que você enxerga ele? Eu acho que muita coisa vai facilitar no nosso dia a dia, né? Então, aquilo que a gente falou de controles, de você, de repente, não precisar ser um especialista em todos os produtos. Você pode realmente focar alguma coisa que você gosta. De repente, eu gosto de focar mais a parte de veículo ou vice-versa, eu gosto de focar mais imóvel, mas não tenho conhecimento de pesado. Mas apareceu para mim uma oportunidade de aeronave. Então, assim, você pode direcionar um pouquinho mais do que você gosta, tem prazer de fazer, né? E você, através dessa comunidade, você conseguir expandir, né? Através de tecnologias de uma maneira geral. Acho que a gente vai conseguir expandir muito de uma maneira geral para o mercado, tá? Agora, uma coisa que é insubstituível, no meu humilde ponto de vista, é o relacionamento. Né? Então é uma coisa que, de fato, os vendedores eles vão poder focar muito mais, se aproximar dos clientes como um todo, né? Para que dessa forma ele consiga fluir bem a venda, porque ele vai ter todo aquele aparato, aquele suporte, né? Facilidade para ele. Mesmo né? que ele quiser trabalhar sozinho, não diretamente para uma administradora,
né? Ele vai ter esse suporte. Ele vai ter total suporte para que ele tenha a entrada e apresentar realmente a melhor proposta ali para ele. Perfeito. A tecnologia ela vem realmente para facilitar e não substituir. Acho que essa visão é perfeita. E não só no ramo de consórcio, mas em todo. Claro. Mas o ramo de consórcio, ele precisa desse movimento de tecnologia, tudo, mas vendas em si, né, e de consórcio ainda, que é um produto que tem muitos detalhes, precisa desse relacionamento, dessa aproximação. E olha que engraçado, né? Nós estamos estimando aí por volta de 250 mil vendedores de consórcio hoje no Brasil, né? Claro que esse número não é 100% tem um número oficial, né? Mas, verídico. Enfim, já chegamos Talvez em algum número. Dentro da comunidade a gente possa chegar nisso daí. De repente chega num número, né? Eu acho que nunca vai ser 100%, mas a gente consegue de repente aproximar em cima disso. Só para trazer um número para vocês, a gente já tem mais de 2.200 vendedores ali dentro, né? Então, por isso mesmo, fica o convite para você conhecer e fazer parte. Mas, além disso, além desse número, eu acredito que existe ainda muita troca, né, da pessoa de repente não se sentir tão confortável em trabalhar dentro do produto e sair para trabalhar com outra coisa, sendo que muitas vezes que quem já trabalha dentro desse segmento conseguiu evoluir, tá ganhando muito dinheiro, tá feliz porque pode ter uma certa liberdade até de trabalho, consegue fazer seus horários. Então, tem muita coisa boa dentro desse segmento aí. Entendi. É a famosa profissionalização do vendedor de consórcio. Como tem outros ramos como seguro, venda de imóvel, que é o Cresce e tudo mais. Um ponto que seria bacana, quem usa o Ololu, a gente já falou um pouquinho sobre a taxa de cancelamento. Perfeito. E a gente criou um selo de qualidade Ololu para isso, certo? Na academia, a gente pode criar também selos que o cara concluiu treinamentos, esse tipo de coisa, que isso pode trazer longe da gente querer ser alguém que vai validar totalmente o cara, Acho que né? pode complementar. Mas pode complementar. Perfeito. Então, assim, é um cara que usou o Ololu, ele usa o Ololu, ele treinou pela Ololu, então, assim, isso tem um valor no mercado. Eu já recebi, né, de um amigo meu lá do Nordeste, que inclusive ele falou, cara, isso aqui não é da sua plataforma? Eu falei, E aí ele comentou comigo, ele falou, cara, eu recebi isso daqui, eu cheguei num cliente, é um gerente, né, de uma administradora que eu conheço, e ele já tinha testado algumas vezes a ferramenta e tal, mas ele conhece a ferramenta como um todo. E ele já chegou num cliente, e o cliente estava, olha, foi me apresentado isso daqui. E ele pegou o padrão, olhou e falou, cara, isso daqui é do Ololu. Ele falou, eu posso tirar uma foto, uma cópia? Pode. E ele me mandou. Isso é muito legal, né? Que você vê que ela vem se espalhando aí para o mercado nacional como um todo, até internacional. E eu queria perguntar, incomoda de alguma forma a Ololu ser copiada? Assim, te incomoda ou incomoda? Qual que é o problema ou a vantagem em cima disso? Para mim, incômodo zero. Pelo contrário, para mim eu fico muito feliz, né, quando a gente vê uma administradora que se baseou no nosso projeto, né, para ela evoluir o sistema. Existe uma deficiência dela, que ela só vai trabalhar ela como administradora, e a gente trabalha várias. Multibandeiras. Multibandeira, exato. Então, assim, mas eu acho que, assim, pelo contrário, a gente vê que a gente está num caminho correto, né? Legal. E para mim eu fico super feliz. Fortalece que a gente está criando tendências e que as dores que até os próprios usuários da plataforma, os feedbacks que eles dão para a gente usa e realmente é válido, entendeu? É isso aí. Gera valor pro cara. Legal, cara. A gente falou bastante aqui, acho que tá de muito bom tamanho e a gente vai criar mais conteúdos. O objetivo do podcast é a gente falar não só sobre consórcio, mas empreendedorismo, vendas, marketing, tudo que engloba, tudo que ajuda o vendedor de consórcio. E esse inicial foi para falar um pouquinho de futuro e ajudar você a pensar um pouco mais como se adaptar, como entrar nesse mundo. E obrigado pela sua presença, Mauro. Obrigado muito você. Legal. E para quem está acompanhando a gente, vai aparecer o QR Code para você seguir a gente nas redes sociais. E quem não está acompanhando por vídeo, a gente também vai colocar aqui na descrição. Muito obrigado e agradeço novamente ao Mauro aí. Valeu, obrigado. Valeu. Vamos pro próximo. Vamos pro próximo.